Olá, meu povo! Quem vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Exegética. Este podcast que vamos abordar temas que nos ajudem, como povos de matriz afro, a entender e potencializar este espaço civilizatório. A ideia é que este material chegue aos nossos irmãos para reflexão e sirva também de referência para estudo nas áreas acadêmicas da história, da antropologia, da sociologia e da educação. Queremos mostrar que o nosso povo está também nos espaços acadêmicos, produzindo materiais que podem muito agregar aos povos de matriz afro e amigos interessados do mundo acadêmico. E que Exu sempre abra os nossos caminhos. Nesse episódio piloto falaremos sobre Cheikh Anta Diop e a origem dos povos iorubãs. Para isso, nós temos a honra de aprender junto com Jorge Nascimento, professor de História, especialista em História da África, mestre em Relações Étnico-Raciais, autor da dissertação Blacks, Bonde Bailes, Narrativas e Identidades do Ambiente Funk, e youtuber do canal África no Centro. Jorge, meu querido, é com você. Faz seu merchan aí. Olá, boa noite. Meu nome é Jorge Nascimento, sou... conforme a Cláudia me apresentou aí, né? A gente tem um pouco dessas construções, mas eu vou me apresentar também. Eu sempre gosto de me apresentar que eu sou nascido e criado literalmente no Morro do Encontro, na Grajaú de Jacarepaguá. Eu sou o 13º filho de Luzia e eu nasci pelas mãos de vovó Maria Conga da Calunga, salve ela, né? E eu sou muito bem nascido, como diz minha irmã, já nasci feito, mas enfim, a gente está aqui hoje para bater um papo sobre o grande Cheikh Anta Diop com a nossa queridíssima Cláudia. Então, Jorge, meu professor semanal, eu separei 3 tópicos, mas te confesso que eu fiquei meio na dúvida por onde a gente começar. Mas vamos começar então pela trajetória da infância dele no Senegal, né, até o posto do faraó moderno. Explica pra gente esse trâmite, essa vivência do Cheikh Anta Diop. Então, minha querida, vamos lá. O Cheikh Anta Diop, ele nasceu em 1923 no Senegal e nasceu na região de Diourbel, num distrito chamado Kaitou. E lembrando que o Senegal, quando o Diop nasceu, em 1923, o Senegal ainda não tinha esse nome, né? O Senegal fazia parte da África Ocidental Francesa, porque aquela região ali ela foi colonizada pela França a partir do século XIX, né? Então, o Diop, quando ele nasce, uma coisa que é importante falar sobre ele é que ele vem de uma família de nobres, né? Porque ele é da etnia Wolof, que é a maior etnia do Senegal, inclusive, e o tio do Cheikh Anta Diop, ele é chamado de Mohamed Mahmoud Bamba. O tio do Diop, ele era muçulmano e ele resistiu bravamente à colonização do Senegal. Então, o Diop, ele nasceu num ambiente familiar já militante, vamos dizer assim, contra a causa do colonialismo. E ele foi criado e educado numa escola corânica a partir dos 5 anos até os 11 anos, estudou numa escola corânica. Para quem não sabe, uma escola corânica é uma escola produzida, controlada, né, e dirigida por muçulmanos, corânica porque de Alcorão, né, o livro, do árabe, né, o livro Alcorão. E o Diop, como eu falei, ele era muçulmano, então ele estudou, e lá ele aprendeu árabe, ele aprendeu todas as tradições, ou quase todas as tradições, boa parte das tradições do povo dele, o povo Wolof, e de outras etnias do entorno, como a etnia Seré, Tukulor, e ele aprendeu a falar essas línguas também. Inclusive, além de Wolof, Seré e Tukulor, ele falava mais 3 línguas africanas, né? E ele descobriu, nesse ambiente acadêmico iniciante, vamos dizer assim, né? Não acadêmico, mas escolar, melhor dizendo, iniciante, ele aprendeu a história do povo dele, a história das 3 civilizações ao qual o povo dele esteve vinculado, né? O reino do Ghana, a primeira precursora, né? O reino do Mali, que substituiu o reino do Ghana, e o reino do Songhai, que substituiu o reino do Mali. E o povo do Diop, o povo Wolof, ele esteve lutando durante mais de 1000 anos
pela independência deles dentro dessas três grandes civilizações, que eram as civilizações que surgiram na costa oeste do continente africano. Gana surgiu por volta do século 8 antes da Era Comum, né? E aí se estendeu até por volta do século 10 da Era Comum, né? 1076, por aí. Mas depois a etnia do Olof ela passou a ser vassala da etnia seguinte, da dominação seguinte, que foi a dominação dos malinquês de Mali. Então, o Diop ele estudou tudo isso, né? Durante boa parte da infância dele, adolescência dele, né? Então, ele foi bem, vamos dizer assim, educado, né? Dentro das esferas de conhecimento, não só do seu povo, da sua etnia, e também dos vínculos que essa etnia tinha com essas grandes civilizações do passado recente africano, né? Então, e aí vem a grande questão. Quando que Diop vai para a França? Na verdade, eu quero que você conte isso, né? Porque a gente já estudou. Então, o Diop, sem problema. O Diop é o seguinte, ele faz toda a trajetória dele inicial, como eu falei, na escola corânica. Quando ele termina esses anos iniciais dele, ele vai para uma escola tradicional no Senegal ainda, né, onde seria o Senegal posteriormente, e ali ele faz também a trajetória dele até ele chegar a ir para a faculdade na França. Só que antes dele ir para a França, ele se forma em física nuclear e química nuclear no Senegal, porque ele estudou com o diretor de uma entidade que lidava com questões nucleares lá da França, Julio Curie. Esse era o nome do cara, Julio Curie. E aí o Diop ele se torna químico nuclear e físico nuclear e matemático também. Então, ele primeiro se formou nas ciências exatas. E antes dele ir para o Senegal, antes dele ir para a França, ele já tinha construído um alfabeto para transcrever, ou seja, ele já estava inserido na linguística e ele construiu um alfabeto para transcrever o Wolof, que é a língua maternal dele, e já propondo o Wolof como língua oficial do Senegal, antes mesmo até do Senegal se tornar independente, né? Significa dizer que ele já estava no âmbito da militância do campo do panafricanismo já antes até dele ir para a França, né? Desculpa, Jó. Pode falar. Não, que é interessante essa colocação, né? Porque a ideia é justamente a gente desconstruir essa visão de que toda parte acadêmica, que todo conhecimento veio da Europa, né? Então é importante a gente frisar essa passagem dele, que ele já chega na Europa com uma bagagem, né? E é isso que vai agora que você vai começar a esmiuçar, né? De tudo que ele usou para confrontar tudo que ele viu pela frente, né? Porque uma coisa é ele estudar e militar os problemas ali dentro da Terra. Outra coisa é ele estar fora da terra dele e ainda ter que militar, que falar, que provar, né? E bater de frente mesmo com essa coisa que a gente sempre fala da Europa se colocar como a dona do conhecimento. Eu acho muito importante você falar sobre isso. E aí vamos para a chegada de Diop na França. Exatamente. Ele chega na França quando já totalmente sabendo que, primeiro, o Egito não era branco, porque quando ele chega na França, na verdade, assim, ele vai para a França para poder dar prosseguimento. A intenção dele inicial é dar prosseguimento aos seus estudos no campo das ciências exatas, né? É estudar, se formar definitivamente, né, como um cientista no campo das exatas. Só que quando ele chega na França, aí ele se depara na Universidade de Sorbonne, foi onde ele estudou, né? E onde ele teve a orientação de um grande pesquisador, antropólogo, né? Que é o Marcel Grioli, que estudou os Dogons durante 25 anos. Ele se deparou com os horrores que os autores europeus do século XIX, David Hume, Montesquieu, Voltaire, Immanuel Kant, né? Hegel também, e que estavam falando horrores, né? De África e dos africanos, algo do tipo, o próprio Gobineau também, né? Algo do tipo, os africanos não têm história, os africanos não tinham civilização, que o Egito era branco,
que a civilização tinha se iniciado na Europa, que a humanidade tinha nascido na Europa, né? E o Diop já chegou lá sabendo que tudo isso era mentira. Ele sabia que era mentira, né? E outra coisa, que todo o processo civilizatório da humanidade tinha começado a partir da Europa, né? E que a África estava simplesmente na escuridão da ignorância lá, aguardando ser invadida e trazida, né? Enfim, iluminada pelo pensamento europeu. Então, o Diop ele sabia que tudo era mentira, porque ele não aprendeu nada disso na escola corânica. O que ele aprendeu na escola corânica foi que a África tinha visto, né, nos seus mais recentes momentos, 3 grandes civilizações, Gana, Mali e Songhai, e que o Egito tinha sido, sim, o berço da civilização, e o Egito ficava no continente africano. E quando ele chega lá, ele se depara com a informação de que o Egito está fora de África, né? Ou seja, o Egito está lá no Oriente Médio, né, que é um fenômeno de civilização oriental e não africano. Ele sabia que era tudo mentira. Então ele falou, ele precisava derrubar isso. Só que ele tinha que não só falar, ele precisava demonstrar. Então o que ele vai construir? Ele vai construir uma obra fundamental, que é essa obra aqui, Nações Negras e Cultura, que é a tese de doutorado dele, que ele vai defender na Sorbonne, e essa defesa da tese de doutorado ela vai durar por volta de 10 horas. Né? Olha só, a minha defesa de dissertação durou 4 horas, eu achei que foi muito. A dele durou 10 horas. Ele foi sabatinado durante 10 horas para as pessoas tentarem pegá-lo na contradição, mas em momento nenhum ele se contradisse, até porque ele, quando ele chegou, se deparou com esses erros, aí ele foi procurar estudar egiptologia, antropologia, né? Então ele era sociólogo, antropólogo, filósofo, já era linguista, e ele aprendeu a falar o grego, o latim, já falava árabe quando ele foi para lá, já falava francês quando ele foi para lá, porque ele estudou numa escola colonial francesa no Senegal, e estudou árabe durante a infância dele toda, então ele sabia falar essas línguas todas, além das outras 6 línguas africanas. Então, ele, de posse de todo esse conhecimento, tinha um vasto conhecimento, né, da região do Mediterrâneo, tanto africano quanto europeu, das civilizações do Mediterrâneo, no que diz respeito a Roma e Grécia, como elas se formaram, né? Até porque ele estudou muito, lendo os textos de autores árabes que estiveram presentes, foram testemunhas oculares do reino do Gana, do reino do Songhai e do reino do Mali. Então, inclusive, autores que ele cita na obra dele, né? Ibn Khaldun, Ibn Battuta, que ele cita na obra dele. Então, nas obras que ele vai produzir posteriormente. Então, ele produz essa obra aqui, que é uma obra chocante, né? E foi rejeitada. Não houve necessariamente... Houve um processo como é que se diz? Da defesa dele, mas, de certa forma, não houve oficialmente uma banca, porque, apesar da influência do Marcel Grioli, que era o orientador dele, Marcel Grioli era conhecidíssimo, né? Na França, naquele período ali, tinha uma experiência gigantesca, tinha uma respeitabilidade enorme, né? Tinha uma grande influência. Eles se recusaram a analisar a obra do Diop, mas o Marcel Grioli falou, olha, vocês precisam analisar a obra dele, porque está passando pelas línguas africanas, coisa que nenhum africanista daquela época, e tinham muitos, nenhum africanista daquela época falava uma língua africana. Mas Diop falava 6. Então, tem exatamente um capítulo aqui que ele faz as conexões linguísticas da língua Medo-Néter, que é a língua do Antigo Egito, com as línguas africanas, Wolof, Seré, Tukulor, né? E tem um capítulo só que ele faz o Wolof Seré e o Wolof Tukulor, e depois um capítulo que ele mostra como que essas línguas africanas e do Egito estão linguisticamente conectadas, né? Vamos dizer assim, bem conectadas mesmo. Só que isso foi uma obra que sacudiu todo o âmbito intelectual e acadêmico europeu, logicamente, mas, para além disso, ele não provou só que o Egito era preto. Ele provou que a humanidade surgiu única e exclusivamente no continente africano, porque nessa obra aqui ele demonstra isso. Surgiu no continente africano por razões climatológicas. Agora você imagina, um jovem que ele chegou lá por volta de 23 anos. Né? Aliás, Nações Negras e Cultura ela foi publicada em 1954, mas ela, em 1948 ela já estava pronta. Em 1948 ela já estava pronta. Né? E até 1948, a ideia que se tinha do surgimento da humanidade
ou seja, bem recente essa tese dele, né, é que a humanidade tinha surgido na Europa, e eles tinham a prova disso, que era o homem de Piltdown, né? O homem de Piltdown, cujos restos mortais, né, os fósseis, teriam sido achados na região de Sussex, na Inglaterra, e 14 grandes antropólogos europeus teriam achado esse fóssil, só que, na verdade, era um fóssil falso que Pierre Teilhard de Chardin, né, Charles Dawson, grandes antropólogos europeus, criaram um falso fóssil, né, misturando uma mandíbula de um orangotango com uma cabeça de um ser humano exatamente que nem eu e você, e colocaram lá e criaram esse falso fóssil e disseram que aquele ali era o primeiro o ancestral mais antigo da humanidade, mas o Diop sabia que era mentira, porque ele já tinha tido acesso aos achados de Raymond Dart, que era um antropólogo inglês, que achou o primeiro hominídeo na região de Taung, na África do Sul, ali, né? E o Raymond Dart diz, com todas as letras, que aqui estamos vendo o primeiro hominídeo, né? E, apesar do Dart ser inglês, ele foi silenciado pelos seus próprios companheiros de pesquisa, vamos dizer assim, europeus, mas Diop reuniu toda essa gama de informações, né, na física, na egiptologia. Aliás, ele era químico, então ele provou que os egípcios eram negros fazendo teste de melanina nas múmias, né? Ele provou isso também, inclusive. Então, a obra dele era uma obra absolutamente irrefutável. Então, esse cara, ele acabou causando um problema, aliás, até hoje, é um problema para muitas pessoas, seja no âmbito intelectual e acadêmico europeu, seja até no âmbito intelectual e acadêmico brasileiro, por exemplo, que as primeiras civilizações tenham surgido no continente africano e tenham sido obra de africanos, de pessoas pretas. As pessoas ainda resistem a aceitar isso, apesar de todas as evidências científicas contidas nessa obra aqui que ele produziu e que, infelizmente, muitos de nós brasileiros, né, negros e negras, desconhecem, né, por conta do silenciamento ao qual ele foi vítima e continua sendo vítima, né, até agora, né? Essa questão de falar do Egito, que vira e mexe, né? Eu escuto algumas pessoas se relacionarem à África, e estou falando de gente do nosso meio, de povo africano, como se o Egito não pertencesse à África. Aí entra aquela história, eu conto ou você conta, sabe? Tem que fazer um pouquinho de aula. Eu acho muito importante, né? E a ideia do podcast é isso, é a gente trazer esses estudos referente, né, aos povos de matriz afro e principalmente estudado por pessoas de barracão, por pessoas pretas, porque assim, a gente precisa ouvir isso e repetir de novo, outra vez, novamente, sabe? Para fixar mesmo esses aprendizados e que eles virem argumentações, né? Nós não viemos de nada, a matriz afro, ela não, né, diferente do que falam, da famosa macumba, né? E vamos assim, e aí parece que a gente vai, sabe, passando pelo mundo quando não é. Eu sei que você já falou para mim, né? Mas eu quero que você converse, que você fale, porque Diop, ele, além dele ter sido islâmico, né, muçulmano, mas ele falava, né, sobre a questão da ancestralidade, né? Ele reconhecia esses ritos dos povos iorubás na África. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o Diop, ele tem uma obra chamada A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, onde ele demonstra com um volume de dados gigantesco que as populações que hoje compõem a costa oeste do continente africano, de onde vieram, por exemplo, os iorubás, elas saíram da região onde situa hoje ainda o Egito, né? Ou seja, vieram de Kemet, que é o nome original do Egito, né? Kemet, terra dos pretos, né? Significa isso, preto carvão. Aliás, essa informação também está nessa obra dele. Então, os iorubás, conforme explica Cheikh Anta Diop, eles
o que acontece? Eles são provenientes de uma migração, aliás, não só eles, os Wolof, Seré, Tucolor, né? São provenientes, os coptas também, são provenientes de uma migração milenária, né? Desde o Vale do Rio Nilo até a costa oeste do continente africano. E aí, eles trouxeram, logicamente, informações culturais, né? Influências culturais do Kemet, como, por exemplo, o culto à cobra, né? A gente tem o orixá chamado Xumaré, né? E no Kemet você tinha, como a gente sempre fala, né, o mito, a cobra como mito fundador, não só no Kemet, mas também em Kush, que é a civilização que dá origem ao Kemet, né? Na verdade, os Kemetiu, eles são descendentes, né, dos antigos Kushitas, conforme os próprios Kemetiu sempre disseram, sempre informaram, são descendentes dos Kushitas, né? Os Kushitas diziam, assim como os etíopes, né, as populações do reino de Punt, fica hoje na Etiópia, diziam que o Egito era uma de suas colônias. Então, quando o Egito, a partir do momento que o Egito começa a sofrer uma série de invasões sucessivas, né, populações do Kemet paulatinamente vão saindo dali, né? E uma parte dessa acaba migrando. E essa migração, repito, ela está na história oral dessas populações que sempre apontam para o leste para indicar a sua origem, a sua gênese, né? De onde elas saíram. E o culto da cobra, por exemplo, que também você encontra no turbante, vamos dizer assim, né? Dos próprios babalaôs lá da Nigéria, conforme explica Carlos Moore, ele é um grande pesquisador e foi também assistente de pesquisa de Cheikh Diop, amigo de Diop também, né? E também Diop nos apresenta uma informação muito interessante a respeito do orixá chamado Xangô, que, segundo ele, esse orixá tem origem em Kush, ele foi um rei cuxita, né? E esse rei cuxita, ele teve tanta influência, mas tanta influência que a influência dele acabou se estendendo para a costa oeste do continente africano, lembrando que Kush se localiza na costa leste do continente africano, né? Na costa oriental, né? Do continente africano, ou seja, ali onde tem hoje o Sudão, para quem de repente está com um pouco de dificuldade de se localizar, onde tem hoje o Sudão, ali era o reino do Kush, né? Sudão, Etiópia, Quênia, Somália, toda aquela região ali compreendia o antigo reino de Kush. Então, o Diop ele apresenta nessa obra também a origem africana da civilização, mito, realidade, essa informação de que o Xangô e ele também é apresentado pelo nome de Obato Kosso, e numa das formas dele, né, de identificá-lo, além de ele ser apresentado como Yakutá ou Keviosu, de acordo com a língua ou dialeto. Mas quando a gente fala em dialeto, é sempre bom a gente lembrar uma coisa, que a palavra dialeto, ela é muitas vezes associada às línguas africanas, os idiomas africanos, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a palavra dialeto, como explica o Ney Lopes, que é também um grande pesquisador das culturas africanas, também, inclusive de matriz, né, da visão filosófica cosmogônica africana, que eu particularmente não chamo de religião, que religião é um outro sentido eurocêntrico, né? Ele diz que o dialeto, na verdade, é o que nós falamos aqui no Brasil, por exemplo, que é uma língua composta pela junção de palavras de diferentes origens. E aqui no Brasil você tem uma língua cujas palavras que nós falamos têm diferentes origens. Tem origem francesa, tem origem árabe, tem origem africana, quimbundo, tem origem nativa, né, dos povos nativos daqui, né, tem origem tupi e etc. Agora, as línguas africanas, originalmente falando, não. Elas têm uma estrutura mesmo muito própria delas. Logicamente que sofreu influência à medida que o continente africano foi sendo invadido posteriormente, né? Mas o que o Diop apresenta enquanto pesquisa no que diz respeito a essa ligação dos Yorubás com Kemet é um pouco disso, e existe um texto, né? Para quem quiser pesquisar melhor, existe um texto chamado A Origem Egípcia dos Yorubás, onde Diop apresenta ainda mais informações a respeito dessa relação dos africanos com as religiões
dos ancestrais. E vale dizer também que quando a gente fala de povos iorubais, nós como ocidentais, né, a gente acha que todo povo iorubá, por mais que a gente saiba, né, que era um território muito extenso, a gente sempre acha que todo mundo falava a mesma língua, que todo mundo, quando não era, né, que isso era mais eles estavam ligados mais por, você me corrija se eu estiver errada, tá? Mais por ideais, não é ideais, por culturas e tal, do que pela língua em si. Né? E para a gente também fica um pouco difícil esse entendimento, porque a primeira coisa que vem à cabeça, como é que todo mundo se dava nesse meio, se tinham dialetos diferentes, se falavam línguas diferentes, né? E aí Diop consegue explicar melhor sobre essa relação entre povos no mesmo lugar e falando línguas diferentes, né? Sim, porque o que acontece? A gente sempre tem que lembrar que as relações interculturais, né, entre as diferentes sociedades africanas, primeiro que a gente está falando de nações, né? Que no candomblé se fala muito em nação, né? Nação Nagô, Angola, né? Yorubá, Jeje. E aí, quando a gente fala Jeje, por exemplo, na língua iorubá, a palavra Jeje significa estrangeiro, forasteiro, inimigo, né? Então, agora, quem são os Jejes que os iorubás estão se referindo? São os daomeanos, por exemplo, que tem uma cultura, né, uma linha, uma estrutura cultural muito parecida com os iorubás, mas que são uma nação rival a deles, né? E essa rivalidade ela vem de muito tempo, de bastante tempo, de séculos, inclusive. Mas, apesar disso, né, a gente tem relações diplomáticas entre essas nações e também relações de rivalidade. E essas relações, rivalidades ou diplomáticas, o que elas produziram fundamentalmente? Um curioso perfil poliglota entre essas sociedades africanas. Os africanos, por excelência, eles falam mais de uma língua, né? Então, por exemplo, Diop, como eu falei, falava 6 línguas, né? Então, o Amadou Apatibá também, que era um griot do Mali. Então, assim, e o fato de falarem uma língua do outro foi o que possibilitou exatamente essa interação, né? Até porque é bom a gente lembrar também que nos períodos mais recentes, né, do continente africano, você tem ali, se verifica a existência de 3 grandes entidades políticas, né, Gana, Mali e Songhai, que controlam grandes esferas de etnias, né, grandes etnias, grandes populações, que estão dentro desse guarda-chuva chamado civilização de Gana, civilização do Mali, civilização do Songhai. Então, necessariamente, essas relações elas aconteciam até de forma natural. Só que muitas vezes essas sociedades elas guardavam, né, uma vontade muito forte de se tornar independentes, né? Assim como, por exemplo, a etnia Wolof do Diop, ela lutou durante mais de 1000 anos pela independência deles dentro do espectro político desses 3 grandes reinos que a gente está se referindo aqui. E, logicamente, né, como a gente está falando, essas relações acabam produzindo trocas mútuas, né, trocas de cultura, né? Então, é muito importante assim, a gente ter acesso a essas obras, né, do Diop, porque primeiro que ele desmitifica muita coisa a respeito do continente africano. Ele desmitifica, por exemplo, essa ideia esdrúxula de que o africano vendeu o seu próprio povo como escravizado. Isso é um absurdo, né? Nunca aconteceu isso. E a galera se agarra nessa falsa informação, né? Essa informação como uma informação totalmente eurocêntrica e falsa, né? É uma fake news, né? Seria nos termos de hoje, é uma fake news porque primeiro que nunca houve escravidão como modo de produção no continente africano, né? Nunca houve. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque para você ter escravidão como modo de produção, você precisa passar pela propriedade privada do solo. E o solo no continente africano nunca foi propriedade privada, né? Diferentemente da Europa, da experiência europeia, que eles já nascem com essa noção, com essa concepção da propriedade privada do solo. Os africanos não. Por isso que o Diop fala que não são
diferentes esses berços. O berço europeu e o berço africano não são diferentes, eles são contrários, eles são opostos, eles não são diferentes, são contrários. Então, para você ter escravizado no continente africano, você precisa passar pela propriedade privada do solo, só que o solo não pertencia a ninguém. O usufruto era coletivo. Nem os imperadores, nem os reis, nem o rei de Gana, nem o imperador do Mali, nem o imperador Songhai, nem essas pessoas que eram nobres eram donos de terra, né? Você falando dessa que é visto de forma diferente, né? Que são opostos. Eu estou lembrando assim, quando a gente vai estudando filosofia iorubá, a gente vai estudando, vai aprendendo muito sobre dualidade, né? Que nós somos dualidade e então, assim, não tem como a gente optar por uma coisa, né? Nós somos, né? E de outro lado, na visão eurocêntrica, isso vira assim uma dicotomia, é sobreposto, né? Sobreposição, né? De você ser bom, ser mal, né? E aí é como se você só pudesse ser uma coisa. E por isso que eu digo, a gente precisa muito, como povo de matriz afro, aprender a filosofia do povo africano, como essa consciência do solo não como propriedade privada, porque isso foi o que fez toda a diferença e mudou o rumo da história, né? Na semana retrasada, eu assistindo... Para te ser sincera, eu não lembro se foi entrevista, eu estava fazendo aula numa dessas minhas, desses meus encontros, que muito eu tenho que agradecer a Exu Olodumare por desde que eu falei, vou estudar, eu só tenho encontrado gente boa e quando eu vejo estão me levando, eu estou indo, enfim, mas eu tenho quase certeza que foi Baba Márcio, né, numa dessas idas à África, esses estudos dele e tal. Enfim, aí ele comentou que hoje, quando a gente fala, e principalmente as pessoas que vão fazer assistencialismo, algumas religiões que vão fazer assistencialismo na África, quer dizer, não enxerga aqui no Brasil quanto a gente precisa de ajuda, mas vamos fazer assistencialismo na África. E aí é sempre narrado assim, que, nossa, que hoje... a África, boa parte dela, né, quase não vive mais orixá, que só ou são islâmicos ou são cristãos, né? Só que, na verdade, esquecem de dizer que se pratica ainda assim, em menor quantidade, sim, porque como é uma religião que sempre passou do mais velho para o menor, na época, lá atrás, quando começou a diáspora, esse povo veio para cá e vivia. Como era tudo oral passado, né, oralmente, esse povo veio. Então, quem ficou? Então, sabe? E aí, isso não se fala, sabe? É a história que ainda não foi contada, porque descoberta ela já foi. Ela ainda não foi contada. E eu achei isso muito interessante, para você ver o impacto da diáspora. Foi algo assim, além de horrível, né? Influenciou nisso. Mas o povo que ainda lembra ficou, ainda praticam. E eu acho muito interessante quando a gente fala de África que vive o islamismo, ela ainda consegue praticar os seus ritos, né, referentes a orixá, vodú, sinquis, como queiram chamar. E, em contrapartida, a África que vive, que tem a interferência do cristianismo, coincidentemente vive o rebuliço, vive em guerra, vive em confusão. Mas isso é um outro papo. E quando o Diop fala de antepassados, até porque ele era muçulmano, né? Então, eu volto a dizer isso. O que ele fala pra gente? Então, o Diop, quando ele está se referindo a antepassados, né, ancestrais, ele parte de Kemet. Porque Kemet, ela é a primeira e a maior civilização, a primeira em sentido histórico e a maior em sentido
não necessariamente em tamanho, porque surgiram outras civilizações em extensão territorial maiores que Kemet, mas a maior no sentido de produção científica, tecnológica, linguística, cultural, não por acaso, conforme explica Diop, muitos gregos foram estudar no Kemet, né? Muitas outras populações não africanas foram estudar no Kemet, porque Kemet ele era fundamentalmente o farol da antiguidade, né? Onde se produziu física, química, matemática, astronomia, filosofia, né? A medicina, tudo isso sempre em conjunto, né? Juntinho com a visão filosófica cosmogônica que era indissociável da prática científica, né? E isso fez e faz toda a diferença para o entendimento de como funciona, né, a visão de mundo africana, conforme explica, inclusive, Marimba Ane, né, que é uma grande antropóloga também, que conhecedora profunda, né, dessa visão filosófica cosmogônica dos africanos. Inclusive, ela é de axé também. Então, o Diop, quando ele fala em ancestralidade, ele fala isso, dos ancestrais, ele fala isso, que os africanos, eles precisam sempre olhar para o Egito para terem uma, como eu posso dizer, uma base de onde eles saíram, de quem eles são, né? Diop sempre diz que a Grécia e Roma estão para a Europa, assim como o Egito está para a África, né? Então, lembrando que Diop aponta na obra dele, né, que todas as contribuições do campo filosófico, cosmogônico, cultural do Egito se reproduz as estruturas sociais, né, as organizações sociais, a matrilinearidade se reproduz nas sociedades africanas, inclusive até hoje, né? Não só isso não ficou no passado, não, até hoje, em muitas sociedades africanas, apesar das invasões estrangeiras, apesar do Islã, apesar do colonialismo, né? Ainda assim, você encontra reminiscências, né, dessas culturas, dessas visões que os ancestrais, conforme a explicação de os ancestrais nos legaram. E é isso que isso também, né, que dá a medida da riqueza da obra do Diop, porque são obras fundamentais que demonstram que os africanos, eles têm, sem essa ideia de essencialismo, que as pessoas gostam de acusar o campo do panafricanismo de essencialismo, porque tem nada de essencialismo aqui, mas eles têm uma história própria. Os africanos têm uma história própria, sua, antes de qualquer interação com qualquer povo estrangeiro, né? Aliás, ele fala isso em outra obra, também, inclusive, na obra A Unidade Cultural da África Negra, né? Que os africanos desenvolveram uma visão cultural, uma organização política, econômica, muito antes de qualquer interação com qualquer outra população estrangeira, né? Logicamente, até porque os contatos entre os seres humanos de diferentes origens, eles se dão a partir de um determinado momento da história, não foi o tempo todo assim, né? Por isso que o Diop aponta na obra dele, a Unidade Cultural da África Negra, que por volta de 8.000 anos antes da Era Comum, né, que quando essas populações leucodérmicas, que hoje nós chamamos de pessoal da Eurásia, aliás, Diop chama de Eurásia, né, que são hoje os russos, ucranianos, que são hoje dinamarqueses, finlandeses, né? Toda essa turma, quando eles começam a descer, eles encontram na região meridional já grandes sociedades já estabelecidas, já sentadas ali praticando agricultura já há muito tempo, né? No mínimo 4.000 anos antes desses caras começarem a descer, no mínimo, né? Então, quando o Diop fala de ancestralidade, dos ancestrais, ele fala disso. Ele fala que nós africanos e africanas, estivemos na vanguarda, né, das civilizações humanas muito antes de qualquer outro povo, né? E que essas civilizações governaram boa parte do mundo durante muito tempo. Porque não foi só no continente africano. Foi fora também, foi onde é hoje o Oriente Médio, onde tem lá onde tinha uma região chamada Mesopotâmia, meio potamos rio, terra entre rios, né? Onde tinham lá os sumérios, que eram pretos, os elamitas, os caldeus, que também eram pretos, né? E dali que vai sair a população que Diop vai denominar
semitas. Os hebreus, os árabes, né? São os semitas que são fruto de uma fusão entre as populações africanas que estavam ali e que vão receber a invasão dessas populações lecodérmicas brancas que vão descer e invadir ali. Da mesma forma, vai acontecer na Índia. 1.500 anos antes da Era Comum, vai acontecer uma invasão de populações brancas que vão levar para a Índia o hinduísmo, a religião hindu, a língua e a escrita sânscrito, e também a racialização do sistema de castas que existia na Índia, que era uma organização social nativa, autóctone da Índia. Né? Então, tudo. E lembrando que a Índia, a língua dravídia, originária da Índia, ela tem ligações muito, como eu posso dizer, intrínsecas, né? Muito parecidas, é muito similar com a língua egípcia. E o Diop mostra isso nessa obra aqui também, através de que ele cita uma autora francesa, uma linguista francesa chamada Lilas Hamburger, né? Que mostra as conexões linguísticas entre o Vale do Rio Indus, daí o nome Índia, e o Vale do Rio Nilo, de onde surgiu, onde nasceu, floresceu essa grande civilização egípcia. Então, o Diop ele mostra que, quando a gente fala de diáspora, por exemplo, a gente não pode só falar dessa última diáspora que representa a nossa Maafa, como explica Marimba Ani, né? Que é o grande holocausto, o grande desastre, isso que significa a palavra, o conceito de Maafa, que a Marimba Ani traz da língua Swahili. Né? A diáspora africana, na verdade, as diásporas africanas, aconteceram muitas vezes ao longo de milhares de anos na antiguidade remota. Né? Então, a obra do Diop, como diz Carlos Moore, é uma obra de reconstrução da verdade histórica mundial que foi silenciada e foi embranquecida e continua sendo, infelizmente, embranquecida ainda hoje. Né? Então, quando ele fala de ancestralidade, ele está falando isso, do que nossos ancestrais legaram, como, por exemplo, a utilização da tecnologia do ferro, que remete ao Ogum, como, por exemplo, o conceito do fato do ser humano, essa visão filosófica cosmogônica do ser humano ter nascido da Terra, que remete a Nanã, né? Por exemplo. Então, do respeito pelas entidades do Rio Nilo, né? Que remete ao Xum, por exemplo. Aliás, tem um rio chamado Ogum na Nigéria, né? Para quem não sabe. Então, e o Amadou Hampatibá, que é um outro grande pensador, ele diz que existe um rio no Mali, onde ele nasceu, e esse rio, agora está me fugindo o nome, tem o nome de uma mulher, de uma deusa. Né? Então, as ligações antropológicas, as ligações culturais entre os africanos, né? Ainda que nós tivéssemos tido, e teve, né? Um processo de invasão que começa por volta de 1500 antes da Era Comum e não termina mais, vai continuar até hoje, como você falou bem aí, desses missionários que vão levar, entre aspas, o cristianismo para o continente africano, né? Apesar disso, ainda você encontra, né? As sociedades africanas encontram ainda muito da sua cultura resguardada, até porque o islamismo, em muitas regiões africanas, por exemplo, ele teve que se adaptar às culturas africanas. Por isso que o Islã, para muitos autores, é chamado de o Islã negro, porque ele é totalmente diferente do islamismo conforme conhecido na Arábia Saudita, por exemplo, na Europa, né? Até na Índia, né? Que também viu o Islã chegar lá. Mas um líder do islamismo que está há uns 4 anos aqui no Brasil, um aprendizado aí no mês passado, quando eles estavam no Ramadã, ele estava comentando do islamismo, que tem, se eu não me engano, 126 vertentes, sabe? Então, assim, eu achei até interessante quando ele comentando dessas vertentes, mas todos eles, o livro é o mesmo, não é traduzido, né? O que se conhece dos livros traduzidos são livros para não islâmicos, pessoas que queiram aprender um pouco, entender um pouco da religião, mas eles não consideram o livro em si, o Alcorão. E aí ele falando, né, que quando o Alcorão foi feito, Muhammad já tinha pensado, né, nas pessoas não estarem no mesmo lugar, né, de ir, né, vir para o Brasil e para os Estados Unidos, enfim, se deslocarem, saírem da terra-mãe. E aí ele falando que no Ramadã, todos eles, cada um vai estar num fuso horário diferente, ok,
é permitido. Então, alguém vai começar antes e terminar o horário do dia, né? Que eles ficam em jejum e tal. Não necessariamente eles têm que estar cronometrado no horário, sabe, da Arábia. Eu achei isso muito, muito interessante. Eu acho o Islã uma religião bonita, mas assim, já ele conta que no livro, no Alcorão, já se falava, né, já se pensava nessas vertentes, e eles, de certa forma, respeitam. Claro que a gente não está falando dos radicais, né, que na verdade não pode nem dizer que é a tradição, né? São pessoas que se usam, como a gente conhece, algumas coisas bem parecidas, né? De pessoas que usam da religião para enfim, usar o seu radicalismo. Mas e eu vejo, assim, os povos de matriz afro, assim, ricos nisso, né? Tendo uma cultura muito grande. E foi isso que facilitou a sobrevivência também, isso quando a gente fala de Brasil. Afinal de contas, Candomblé e Umbanda são religiões brasileiras. E elas surgiram justamente desse apoio, dessa união, né, de certa forma, que eu digo que foi muito estratégia. E só é estrategista quem tem um mínimo de conhecimento, né? Então, acabando desconstruindo toda essa ideia de que as pessoas vieram da África sem ler, sem saber, sem ter o conhecimento, e como diz Burke, conhecimento de quem? Quem está dizendo o que é conhecimento? Conhecimento da régua de quem, né? Jorge, a gente tem muito papo a metro para falar, a gente vai ter outras coisas para conversar. Lembrando que eu não falei isso, né? Mas você veio sua família era de Umbanda, né? Você tem uma irmã aí que tem cargo. Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Você é muito irmã, Jorge. Eu me perco. E você é caçula. Então, eu sou caçula. A mais velha chama Jurema, né? Maria Jurema. A história dela é bem interessante, porque a minha mãe engravidou, tinha 19 anos, e aí minha mãe escondeu da minha avó. Mas aí a minha avó percebeu, logicamente, né? Mulher, né? Lógico, vai perceber que a sua filha tá diferente. E aí ela levou um terreiro de Umbanda, e o caboclo Urubatã, ele informou a minha avó, melhor dizendo, que a minha mãe estava grávida, e ele falou: é um feto, o nome dela será Jurema, porque ela terá uma grande missão aqui na Terra. A minha mãe, na época, ela era católica, ela não era de Umbanda ainda, e aí ela acabou botando o nome de Maria Jurema, porque ela não queria deixar de botar o nome de Maria, mas botou o nome de Jurema por causa da cabocla Jurema, né? Que, vamos dizer assim, que batizou a minha irmã. E, de fato, quando a minha irmã tinha 24 anos, esse sujeito que está falando com você aqui veio ao mundo, né? Pelos braços físicos da minha irmã, porém pelos braços ancestrais de vovó Malecombe da Calunga, que estava incorporada na minha irmã, e ela que fez o meu parto, não foi minha irmã, foi a vovó Malecombe da Calunga que fez o meu parto. E ali começou toda a trajetória da minha irmã, né, no axé. E a minha irmã, depois ela se iniciou, né, no candomblé, e tem um conhecimento vastíssimo, né, nessa área. E minha família, uma parte dela ainda é de Umbanda, outra parte já não é mais, mas eu não tive para onde correr, porque o meu meu avô, ele nasceu no dia 13 de maio de 1888. Olha! Debaixo de um pé de café, na fazenda Três Marias, em Minas Gerais. Então, e ele é filho de africanos recém-chegados, escravizados no Brasil. Isso foi no século XIX, portanto, então, né? Já tinha escravizados chegando ainda, negros, africanos chegando. E aí é muito fundamento, né, na minha família. Então, eu não tinha para onde correr, e por isso que eu falo que eu sou de Umbanda, né? E eu cresci dentro de um terreiro, né? Só que hoje a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, uma outra irmã minha, não tem mais esse terreiro, né? Mas eu cresci ali dentro, vendo aquilo tudo lá. E o que me fez estudar a história da África foi isso, justamente a provocação que me foi feita por uma pessoa que era protestante, que disse que a minha irmã cultuava o diabo. Aí foi isso que me despertou. Eu falei, então vou ler sobre isso para ver se é isso mesmo. Logicamente que a gente viu que não é, porque essa visão ela nasce na Europa, não tem em África. Não existe essa palavra, esse nome, essa
entidade nas religiões, nas visões filosóficas cosmogônicas africanas, não existe em absoluto, que isso foi uma coisa criada, obviamente, pelo opressor, né? Pela visão do opressor. Né? E isso é importante, até porque, eu estava falando hoje mais cedo na aula que eu estava dando para as meninas, até a palavra amém, que católicos e protestantes falam nos seus cultos, ela é de origem africana. E para além disso, ela é o nome do Deus primordial dos Kemetiu. Amém, Amon, aquele que está oculto. Né? Então, eu acho que isso é uma contribuição do Diop, né? Lembrando que isso é uma contribuição do Cheikh Anta Diop grande, né? Que nos legou essas informações, essas pesquisas que são tão caras para a gente e que precisam ser conhecidas por todos nós, principalmente a gente que é de axé, né? Sim. A gente precisa conhecer profundamente, né, a história dos nossos ancestrais e dessas populações que chegaram aqui, né, e que depois se converteram, né, nos pretos velhos, né, como que me protegem muito, né, como Pai Junqueira das Almas, Pai Justino, Velho Braz, né, e eu tenho muito orgulho de ser considerado Pimentão de Pai Junqueira. Até hoje eu não sei porque que ele me chama de Pimentão, não sei se é porque eu era brigão quando eu era mais novo, talvez seja isso, mas hoje eu não sou mais. Mas, enfim, talvez seja isso, né? Pimentão arde, né? Então, talvez seja isso, mas, enfim. Essa, basicamente, é, de uma maneira bem, bem resumida, né? A história da minha família, assim, né? Tive 8 irmãs, uma, infelizmente, desencarnou recentemente não, quando eu tinha 17 anos, né? Nos anos 90. Mas ela também era de axé, mas, infelizmente, ela não cuidou muito, né? Dos orixás, enfim. Mas é isso. Né? Família Nascimento, inevitavelmente, ela está ligada, né, à ancestralidade africana. Você agora falando disso, eu ia dizer assim, você entrou na minha vida, eu entrei na sua, que eu já não sei mais, ainda tem Thaís na nossa vida. Thaís, para quem não sabe, é a esposa do Jorge. E a gente se conheceu num movimento de novembro, né, da consciência negra. A gente se conheceu nesse movimento, que foi um seminário no final de semana, que você estava lá junto com a Yalorixá Márcia Marçal, Babá Sidney Nogueira, e aí foi aí que a gente se conheceu e começou toda a trajetória de ensinos e aprendizagens. Mas foi justamente também num evento de consciência negra, né? Coincidências ou não, queiram, cada um chama como quiser. Eu digo que é ensino e aprendizagem mútuos, né? Porque a nossa troca é muito boa, né? Como eu falei, por isso que a palavra é Nipó, que é em Yorubá, né? Que significa exatamente as duas coisas, porque para a filosofia Yorubá não tem, ninguém só aprende ou então alguém só ensina, né? É o tempo todo, isso fica no mesmo espaço e vai se alimentando uma da outra, né? Você não consegue separar. E eu adoro essa palavra e adoro a ideia dela. Jorge, mais uma vez, obrigada. Modo pé, tá? Por você compartilhar o seu saber. Você volta pra gente falar de outras coisas, porque não falta assunto. Mas agradeço por você ajudar nesse piloto, uma sexta-feira à noite, né? E a gente poder estar aqui junto. Peço que você fale das suas aulas, que você venda o seu peixinho aí para a gente poder finalizar, mas deixo minha gratidão, meu carinho e admiração por você como professor. Minha querida, muito obrigado. A minha admiração é recíproca, né? Eu gosto muito de você, né? Eu acho que não é segredo, né? E assim, eu montei um curso de História Geral da África, né? O curso online, curso livre, né? Online de História da África, a partir da perspectiva do panafricanismo. Para quem tiver interessado, eu tenho um Instagram, @jorgepan_africano. Para quem estiver interessado também, pode me procurar no WhatsApp, 021 98056 9605. Lá a gente vai dar todas as informações referentes ao curso. Tenho certeza que vocês vão gostar e venham com a gente, que é bem interessante. Eu assino embaixo, tá? Minha palavra vai eu tenho um canal também, né? Eu tenho um canal também no YouTube. Isso. Canal África no Centro. A gente está sempre postando vídeos lá. O último vídeo foi sobre o filme do Lázaro Ramos, né? Medida Provisória. Muito interessante esse filme, seríssimo.
para as nossas discussões atuais. E aproveitando, a gente já deixa aí que todas essas informações vão estar na nossa descrição, na descrição desse episódio, tá bom? Obrigada, beijo grande para vocês aí que estão ouvindo, que chegaram até o final aqui com a gente. Também só tenho a agradecer. Agradeço a Exu, né, pelo movimento disso estar acontecendo. Agradeço a Exu por trazer a comunicação, dar a comunicação para a gente. Quando eu falo de comunicação, não falo só da voz que vocês escutam, mas também de todo o sentimento que é passado e por todos os conhecimentos corporais que existem por aí. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.